O Brasil acordou mais triste no dia de hoje. O ícone e mito da televisão brasileira, Silvio Santos, nos deixou aos 93 anos de idade e o Brasil está num momento triste. Nós vamos fazer uma homenagem breve aqui. Nós temos um convidado especial que é o canal do Grifo. Então eu peço para você já deixar o like e já compartilhar ao máximo. A gente vê isso e tudo mais depois da vinheta. Sejam bem-vindos, este é o canal Geração Raiz, então se você é nerdola raiz, já se inscreve, ativa o sino para receber as notificações, também deixa o like, compartilha ao máximo e me siga nas minhas redes sociais para o crescimento desse projeto. Pessoal, hoje nós vamos conversar aqui sobre Silvio Santos, né, a partir daí do mestre dos apresentadores de TV de todo o Brasil. E para bater esse papo aqui, fazer essa homenagem breve, eu quero já convidar o meu querido amigo do canal do Grifo. Seja bem-vindo, meu amigo, aqui ao canal Geração Raiz. Saudações, Mário, galera aí, audiência, tudo bem com vocês? Aliás, na medida do possível, a gente está bem. Quem dera que a gente, né, Mário, pudesse estar conversando em um momento mais agradável, mais alegre. Mas o Silvio Santos era justamente isso, alegria. E a gente vai falar de muita coisa, alguns momentos bem assim inusitados, interessantes, né? Curiosos da vida do Silvio Santos, que na minha opinião é o maior comunicador do Brasil, cara. E se você ainda não conhece o canal do Grifo, segue lá. Canal do Grifo é um dos maiores canais da Liga Nerdola que traz informações precisas sobre a cultura pop. Todos os dias recomendo demais o canal do meu amigo Grifo. Meu amigo, o Silvio Santos, né, vai deixar saudade no Brasil. Ele que começou muito jovem ainda como camelô, veio aí galgando, né, a sua carreira sem derrubar absolutamente ninguém, meu amigo. Sempre na honestidade, chegou a ser apresentador de grandes programas ainda na sua juventude e lá mais na frente, aos 50 anos de idade, onde muitas pessoas pensam em terminar a sua carreira, Silvio Santos apenas começava, se tornando dono de uma das maiores emissoras de TV do Brasil, o SBT. O SBT que fez parte da infância de muitos nós brasileiros, né? E principalmente nós que estamos aqui, né? Com os nossos 30 e poucos anos, 40 anos, as pessoas ainda têm... vida, cara! Não, baixei mais muito. jovem agora, pô. Caramba, baixei muito a sua idade, cara. Caramba! Pô, 49, cara. Aí sim, hein? Olha, eu ainda estou nos 36. Falta 4 anos para eu ir lá no médico. Sabe aquele médico? Falta 4 anos ainda para eu ir para lá. Eu estou ansiosíssimo. Estou querendo até ir adiantada. Mas é isso aí, meu amigo. Silvio Santos era isso, né, Grifo? Silvio Santos era alegria, era irreverência, né? Um cara que é exemplo para todos nós. E fala um pouco aí da sua infância diante das telas do SBT. Hoje é um fato que a TV morreu também, né? Com o Silvio Santos partindo dessa para melhor. É verdade. Para nós, né, que ali no começo dos anos 80 a gente não tinha muita opção de diversão, de entretenimento. E quando surgiu, e na verdade não era SBT, era TVS, mais conhecida como a TV do Silvio Santos, a gente ficava ali ansioso para dar a hora de começar o canal, porque ainda tinha essa questão também do canal ainda ter um momento de manutenção. Então, às vezes começava, sei lá, acho que era 6, 7 horas da manhã, e aí dava toda a grade, né, do dia, e a gente ficava ali ansioso para começar ali, assistir os desenhos, né, o programa do Bozo, cara. Né, e tudo isso aí é obra da cabeça de um cara que, além de ser um excelente comunicador, de ser um grande administrador, era um cara assim que cativante, e a programação que ele fazia era uma programação para todo mundo, sabe? Era uma coisa assim incrível, e que quando a gente fala do SBT, não vem só a questão de você falar ou somente do SBT ou somente do Silvio Santos, mas é uma coisa que eu sempre falo quando a gente evoca a nossa memória, né? Então a gente não fala somente... A gente começa falando de um assunto, a gente começa falando de um elemento, e daqui a pouco você se lembra de tudo.
você se lembra da sua casa, se lembra da sua mãe, você se lembra da sua rotina. Então era muito comum, especialmente no domingo, né, a gente poder se reunir em família e comer aquela macarronada, aquele frango, né, e assistindo o incansável Silvio Santos, porque era uma sequência de programas, né, cara? Eu falava assim, e a gente não tinha essa ciência, essa noção das coisas. Pô, como é que esse cara ele vai lá, troca de roupa rapidinho, já tá no outro programa, né? Essas coisas, mas são temperos que somente o Cenoura Bravanel tinha, cara. Impressionante. Meu amigo Grifo, muito obrigado aí pelas lembranças, né? Eu também tenho muitas lembranças boas com o nosso querido patrono da TV brasileira, né? Como eu disse, é um fato que hoje parte Silvio Santos e a TV brasileira fica cada vez mais sem carisma, né? Sem atratividades, sem atrações que, como você disse, nos domingos nos faziam sorrir e durante toda a semana, né? Tinha aí o Bom Dia e Companhia, né? Tinha aí desenhos maravilhosos que nós acompanhávamos, né? Eu me lembro aí muito bem de Thundercats, eu me lembro aí, né, do Hawks, né, daqueles heróis, Silverhawks, Pole Silverhawks, Position, o Jace, Tom e Jerry, os Defensores da Terra. Pô, cara, muita coisa maravilhoso, legal, né? cara. Maravilhoso, fez a nossa infância realmente ser mais feliz, né? Nós vivemos num mundo realmente bom, né, o Grifo? A gente lá nos anos 80, anos 90, a gente vivia realmente a plenitude da infância. Hoje nossos filhos, se a gente não tomar cuidado, né, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos entes queridos, se a gente não tomar cuidado, eles se perdem nas telas, né, naquelas telas na frente dele, e o mundo lá fora não é descoberto. Inclusive, o Toy Story 5 foi agora vai ser lançado, né, pela Disney, e um dos fatos que vai acontecer no filme, um dos enredos do filme, uma das tramas do filme é realmente as telas, né? Eles estão deixando os brinquedos e as brincadeiras de infância para as telas. Mas voltando aqui, Silvio Santos fez a nossa infância realmente mais feliz. Inclusive, ó, tá vendo lá? Kiko, Seu Madruga, a turma do Chaves foi o que fez aí a nossa vida realmente mais feliz. A gente sempre saía aí dos problemas da vida quando entrava essa turminha na tela, né, Grifo? Pois é, cara. E vou te falar uma coisa. O Silvio Santos, ele teve uma sagacidade muito grande, porque ele conseguiu, inúmeras vezes, bater com a Globo, cara, de igual para igual. Então ele conseguia, às vezes, atrasar a programação dele do final da noite ali, né, no horário nobre, para falar a verdade. E aí o que ele fazia? Para preencher aquele espacinho enquanto a Globo estava ali prolongando a novela, né? O que ele fazia? Ele colocava, cara, olha só a doideira, desenho da Pantera cor-de-rosa, cara. E ganhava muitas Que das vezes, malandro, né? velho. É, ganhava muitas das vezes. Você falou algo importante, viu, Grifo? A Globo, além de ser, né, como a gente conhece popularmente como Globo Lixo, ela também respeita o Silvio Santos, além de tudo, né? Além da concorrência, respeita e provavelmente vão soltar aí uma homenagem a ele. Já fizeram homenagem algumas semanas atrás no Fantástico, colocando a Eliana e a Maísa, que são contratadas hoje da Globo. E assim, o que eu estava falando hoje numa live que eu fiz com o Pitoli lá no Direita no Brasil e você assistiu, o Pitoli, eu falava assim, caramba, a gente sai de uma empresa, por exemplo, a gente que já trabalhou muitas das vezes de carteira assinada, né? A gente sai da empresa muitas das vezes chateado com o dono da empresa, sem entender o porquê que ele mandou a gente embora e por que ele não dava o suporte necessário. Agora, você ouve cada funcionário que trabalhou com o Silvio Santos sendo grato a ele, cara. Era realmente, Sim, é verdade. além de empresário, ele era uma pessoa humana. Ele amava as pessoas e ajudava ali. Relatos do próprio Pitoli, que trabalhou 27 anos com ele, falar: caramba, ele ajudava a família da pessoa, ele ajudava os entes queridos da pessoa, ele ajudava tanta gente indiretamente, né, Grifo? Sim, verdade, verdade. Você vê a ideia que ele teve que o SBT para ele era realmente uma família, né? E que a gente estava até falando antes que a emissora SBT foi o filho que ele não teve.
Então, ele tinha extremo carinho, cuidado, até porque a concepção da TVS, do SBT, não foi assim uma coisa fácil para ele, porque, primeiramente, ele estava trabalhando na Globo. Né? Ele já foi contratado da Globo, já foi apresentador lá, e na época ele não tinha, acho que uma cláusula no contrato que ele não poderia ter uma emissora, ele não poderia ter um canal de forma alguma. O que ele fez? Ele falou com, como o pessoal chama hoje, o casca de bala, né? O parceiro, o amigão, Sim. e eu esqueci o nome desse cara, mas falou: olha, faz o seguinte, compra lá a emissora, enquanto eu ainda tenho esse contrato aqui ainda, mas você compra porque a liberação, né, da transmissão, a concessão de transmissão, ela está disponível. Então, esse é o momento. Vai lá, compra e segura a onda lá, porque quando acabar meu contrato aqui, eu vou direto para lá. E assim aconteceu. Né? Não foi o Manuel de Nóbrega, né? O pai do Carlos Não Alberto? foi. O Manuel de Nóbrega foi em relação ao Carnê do Baú. Ah, sim, É uma sim. história bem curiosa também. É uma história curiosa e bonita, né? É uma história bonita, cara, de uma amizade ali que no começo os dois se estranhavam, mas que depois se tornou uma das amizades mais lindas da TV brasileira. Inclusive, até hoje, o Carlos Alberto de Nóbrega diz em todos os podcasts e programas que ele faz, que ele fala assim: eu só saio do SBT quando o Silvio Santos me mandar embora. Porque ele tem um acordo com meu pai até hoje, de enquanto Sim. eu viver, enquanto ele viver, enquanto ele for dono do SBT, eu não fico desempregado. Então, tinha essa amizade, tinha essa cumplicidade entre os dois, e realmente acho que agora o Carlos Alberto de Nóbrega, que também fez a nossa infância e faz até hoje, né, o nosso dia mais alegre com a Praça é Nossa, ele deve estar sentindo nesse momento a dor de perder um amigo como Silvio Santos. É difícil você ver uma pessoa que não tenha vivido o impacto de ter assistido os programas do SBT ou do Silvio Santos e dos seus momentos, né? Como o programa lá do Domingo do Parque, né? Da menina fazendo a pegadinha com ele, né? É. Qual a diferença, mulher grávida, o poste, o bambu, então todo mundo conhece isso aí, que é icônico. Mas isso aí. o Silvio Santos, cara, ele tinha essa questão também de aproveitar as oportunidades. Então ele ele sabia muito bem jogar o jogo, fazer o marketing. Por exemplo, saiu biografia não autorizada do Silvio Santos, né? O livro. Né? Só que, olha só que interessante, era uma biografia não autorizada, mas tinha propaganda no SBT. O cara monetizava em Então cima de qualquer coisa, meu. poxa, em cima de Menos em qualquer cima de coisa. tragédia, né? Mas ele era mestre em pegar Não. algo que não seria, por exemplo, essa biografia não autorizada, ele usou justamente para monetizar em cima. Ou seja, o cara quer ganhar comigo, eu vou ganhar em cima dele também. Entendeu? A Sim, jogada do não, mas mestre. era tudo joguinho de carta marcada ali, né, cara? Ele tinha essa coisa. É porque o título em si, ele chama a pessoa, né? Chama o público, né? Olha, é uma biografia não autorizada, hein? Ou seja, tem coisa aqui que nem o Silvio não aprovou, né? Fica Mas tá aguçando, anunciando né, a lá. curiosidade. Pois é, cara. Então, o Silvio Santos, ele tinha, né, essa origem dele, que era, claro, uma pessoa muito pobre, né, muito humilde, mas desde pequeno muito inteligente, uma inteligência emocional muito grande, que sabia ler as pessoas, ler a emoção, ler o que chamava a atenção das pessoas para que ele pudesse vender, porque ele, para mim, ele, além de ser o melhor comunicador do Brasil, também é o maior vendedor do Brasil. Então, Exato. todas essas coisas e essas pegadas que ele tinha, sabe? Que você vê que é desde pequeno, porque muitas pessoas ainda não sabem, mas tinha esse lance da época que ele vendia caneta, né? Porque tinha o irmão dele que sempre fazia aquele lance, né? Olha, e essa caneta aqui? Aí pronto, aí era o cara que estava ali no meio da multidão que levantava a bola para ele cortar, né? Então, o irmão dele, acho que era o Leon, que falava assim, poxa, mas essa caneta aqui é excelente, tal, e perdão, e ficava aquela coisa ali dos dois, fazendo com que o público ali no meio ali daquele ping-pong ali se interessasse
pela caneta. E também tinha a questão do local, né? Porque o Silvio Santos ele pegou a manha de saber que tinha um local específico, que era o local que passava mais gente, que tinha mais multidão, né? E aí sempre tinha o guarda ali, e ele aproveitava o momento que o guarda ia almoçar, e naquele momento ali, acho que era coisa de 1 ou 2 horas que o guarda não estava presente naquele local, e aí ele vendia o equivalente ao dia inteiro. Então o Silvio Santos ele sempre foi essa pessoa muito inteligente, coisa que hoje em dia a gente, com a perda do Silvio Santos, a gente sofre muito, porque não pela questão somente do apresentador Silvio Santos, mas pela questão de como vai agora, o SBT vai lidar com isso agora, como é que vai ser o futuro do SBT, porque, querendo ou não, essa inteligência do Silvio Santos, ele também respingava também na concorrência. Porque se o SBT, né, voltando, se a Globo, por exemplo, fez o Big Brother, o Silvio Santos fez o quê? A Casa dos Artistas. Ele correu para fazer logo a Casa dos Artistas. E que dava muito mais ibope, dava muito mais emoção, muito mais bagunça do que o Big Brother, né? Então ele tinha essas coisas para a gente poder ver que o Silvio Santos ele funcionava também essa rivalidade, essa criatividade dos outros canais. Agora vai estar todo mundo na mesmice, né? E a TV brasileira, como eu acredito que seja a TV aberta do mundo todo, já está nessa crise, né? É problemático. Exato, você disse uma coisa importante, né? O medo é que o SBT agora acabe de vez, né? Porque você já vê ali colocando já alguns boicettes, né? Algumas boicentas para apresentar programa. Até aí não tem problema, mas você vê que isso está se intensificando cada vez mais. Então já muda o quadro, né? A movimentação na empresa já começa uma mudança da. Já vê Danilo Gentili falando que vai sair, já vê, né? Porque ali realmente o ambiente muda quando os filhos, ou as filhas, neste caso, tomam conta, né? Mas tomara que o SBT seja mantido aí, tomara que eles não destruam um patrimônio histórico do Brasil, que é o SBT, que é a única TV ainda que me chamava atenção para ligar, né, ali na emissora, ainda nos dias de hoje, e talvez isso possa estar acabando com a partida do Silvio Santos. Em 1989, Grifo, o Silvio Santos tentou ser presidente do Brasil, né? Algumas pessoas não sabem disso, mas o Silvio Santos chegou a fazer carreatas, né? O Silvio Santos que começou ali, né, as carreatas, e depois o Bolsonaro fez a motociata, mas você vê, pelas imagens, você vê que era a mesma coisa, ele levava multidões realmente, que era uma das pessoas mais conhecidas na época, até hoje né? Mas na época era o que estava no auge, e ele era ali um perigo, né, para o sistema naquela época. Eles deram um jeito de impugnar a sua candidatura. Ele também já desistiu de vez, ele falou, não quero mais participar disso, porque ele sabia que o sistema, desde aquela época, desde 1989, que estava acontecendo uma redemocratização no Brasil, ele já era alvo ali e seria muito perseguido. Mas eu acredito que o Brasil hoje seria outro se a Silvio Santos tivesse ganhado naquela época, que tivesse colocado a sua visão à frente da presidência do Brasil. Mas falando em presidente, Grifo, nós temos aqui o comunicado oficial do melhor presidente que o Brasil já teve, sem sombra de dúvida. O mito vai falar de outro mito, né, Grifo? Hoje nos deixa Silvio Santos, disse Jair Messias Bolsonaro. Um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de comunicação do Brasil. Meus sentimentos a familiares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda. Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve, falando de outro mito, Grifo. Verdade. Olha, esse lado do Silvio Santos é muito bom a gente poder evocar, porque veja só, você tem o sistema brasileiro de televisão. Veja só o lado patriota dele. Ele é uma pessoa que ele foi uma pessoa que você, tá vendo? Às vezes é até difícil você falar, né? Porque é o cara que está sempre presente na cultura, no entretenimento,
né, na própria história do Brasil. Arrepia, e na nossa né? história também. Arrepia bastante. Né? Então você tem um camarada que ele, o tempo todo, ele consegue demonstrar para você que se você tiver garra, se você tiver firmeza, né, e ele busca trazer isso, traduzir isso que ele vive para a política brasileira. Né? E aí você vê o quanto ele é barrado, até chegar ao ponto de alguém ia ceder o nome, o número da cédula, né, para ele, para, olha, você vai votar, mas quem está lá na cédula não está o nome do Silvio Santos, está o nome do fulano. Então vote no fulano que você estará votando no Silvio Santos. Né? Para você ver o tamanho da dificuldade. Né? E a gente vê isso hoje no nosso lado. A dificuldade que é para se ter um partido, né, alinhado à direita, e como é que você entende que esse cara, ele realmente ele estava à frente do seu tempo, tentando buscar um novo viés na política, porque se você for contar, a nossa Constituição ela foi basicamente elaborada, construída pela esquerda. Então você tem toda essa questão paternalista, assistencialista, né, e infelizmente é o que a gente está vivendo até hoje. E olha só qual é a consequência disso tudo. Né? Então, com certeza, se a gente tivesse o Silvio Santos na presidência, eu acredito que seria interessante para todo mundo, para as empresas, que aí você também ia quebrar muito desse paradigma do nós contra eles, né? O empregado versus o empregador, né? E você entenderia que, poxa, olha, se tem o empregado, porque tem o empregador. Porque, vamos falar a verdade, poxa, a gente aqui, no nosso país, a gente não foi acostumado, Robert, desde criança, a ser empreendedor. A gente sempre escuta, estude bem, né? Para quê? Para tirar boas notas, para depois você conseguir um bom emprego. Ou seja, trabalhar para alguém. Né? E você, de repente, você tem um cara, um empresário, que você tem a história dele, porque não é pelo fato dele ser judeu que ele era um cara rico, não. Ele era um judeu pobre, que existem, né? Existe. Então, você vê um cara que ele tem uma trajetória cheia de referências, cheia de resultados, e ele quer compartilhar esse resultado, né, essa quebra de paradigma que a gente tem aqui, né, do pobrezinho, não vou conseguir, tal, preciso de alguém que, por favor, me ajude. Não, o cara tá lá para mostrar assim, olha só, se você tiver garra, você consegue. Se você observar as boas oportunidades e você trabalhar por elas, a sua hora vai chegar, né? Ele fala muito da sorte, né? Ele fala da sorte, eu tive sorte, mas também a sorte também ajuda aquele que levanta cedo, a sorte ajuda aquele que sempre vai à luta, aquele que não entrega os pontos, aquele que busca aonde os olhos naturais, né, fala assim, olha, tá perdido. Não, mas esse cara guerreiro, ele vai lá e consegue a oportunidade dele, consegue fazer a diferença, não só para a vida dele, mas para a vida da família dele, que acaba se tornando que uma referência para o local, para a cidade, depois até chegar à presidência. É verdade, meu amigo, verdade. Emocionante aí essa partida, né, no nosso mestre Silvio Santos. Para todos nós comunicadores, é uma partida realmente uma perda irreparável. Não vai ter outro, né? Como o Silvio Santos jogou a forma fora, Deus fez o Silvio Santos, jogou a forma fora. O que vier depois dele aí, claro que são os discípulos dele, é o que aprendeu com ele, né? Então o Silvio Santos deixou realmente sua marca e o seu legado. Agora, Grifo, vamos passar um vídeo aqui, né? Momento Nice Pool. Espera aí só um instantinho. Momento Nice Pool. Bebam água, gente. Bebam água. Bebam água. Boa, meu amigo. Vou passar agora aqui, então, um vídeo, né, do Silvio Santos falando o que nós devemos fazer, principalmente para não desistir do quê? Dos nossos sonhos, meu amigo Grifo. Vamos ver esse vídeo espetacular do canal Inspire-se. Vamos lá. Meu nome completo é Senor Abravanel. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu, então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações
Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. Então, o meu dinheiro não representa nada. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Meu querido Grifo, isso emociona demais e mostra aí o quanto, além de inteligente, Silvio Santos era um homem sábio, porque inteligência e sabedoria tem que andar lado a lado. Meu querido Grifo, eu agradeço imensamente sua presença aqui. Foi muito legal bater esse papo aí, fazer essa homenagem ao mestre Silvio Santos. As considerações finais aí ao povo do canal Geração Raiz. Olha, Mário, foi incrível, cara, estar aqui com você e é uma honra poder falar com você e também com o pessoal aqui do canal Geração Raiz e que a gente possa, nas nossas ações, que a gente possa honrar esse legado do Silvio Santos, que com as nossas atitudes, essa questão de você aprender a observar e estar sempre buscando as oportunidades e batalhar por ela, que a gente não esqueça isso, que a gente possa acordar já com esse sentimento, com essa percepção, para que o nosso dia possa valer a pena. Se for para a gente pensar dessa forma, de poder lembrar do Silvio Santos, eu acredito que seja uma boa maneira. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, sabe? Que eu sei que é um sentimento que ele compartilhava com a gente, sabe? Pessoas comuns. Então você vê um cara rico demais, com muita grana, e com muita capacidade, e que ele tinha a maior capacidade de trazer essa comunicação simples, direta, dinâmica, e mesmo assim conseguia falar com presidentes, com políticos, e falar com pessoas de todas as camadas sociais. Então, que a gente possa sempre buscar isso no nosso dia a dia. E
peço que vocês possam também se inscrever lá no canal do Grifo, tá? Porque a gente faz esse trabalho, ainda mais agora, o canal do Grifo mescla um pouquinho de cultura pop, cultura nerd, política também, a gente volta e meia, zoa lá um certo fulano, que vocês sabem quem é, né? Então a gente tá nessa aí, galera, beleza? Então, estamos aí e tô agora aguardando, tá, Robert? O próximo convite, beleza, cara? É isso aí, será sempre bem-vindo, meu amigo Grifo, que eu conheci lá no churrasco da Liga Nerdola, ficou ao meu ladinho, né, Grifo? Lindinho. Cláudio Risoli. Ele é o Cláudio Zoli, mas ele é o Cláudio Risoli da Liga Nerdola. Risoli. Valeu, meu amigo Grifo. Até o próximo vídeo, então, quando a gente vai voltar aqui conversar um papinho bem gostosinho. Valeu, meu amigo. Valeu, até a meu querido. próxima. Valeu, pessoal. Geração Raiz, vamos com tudo.